Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Monitorar, né, filhos, crianças ou adolescentes nas redes sociais é um desafio. Agora, uma prática muito comum entre pais, mães e também responsáveis, atenção, é o compartilhamento de fotos e momentos dos filhos nas redes sociais. Atenção, porque o próprio uso dessas plataformas por crianças e adolescentes ainda traz muitas dúvidas sobre os limites e o conteúdo a ser postado. Lucas Catapreta fez uma entrevista sobre este assunto que a gente acompanha juntos agora. A gente conversa aqui agora na Band News FM com a Helena Sabino. A Helena é especializada em psicologia com crianças e também famílias, para a gente conversar sobre alguns assuntos relacionados a esse universo e as redes sociais. Sempre muito, vou dizer polêmico, também polêmico, mas talvez difícil até para que pais busquem aí limites que são tão necessários. Tudo bem, Helena? Tudo bem, e você, Lucas? Bom dia, pessoal. Tudo certo. Helena, eu queria começar, a gente passou recentemente aí pela Semana das Crianças, né? A gente sempre discute muitos temas ligados aí à infância, à adolescência de uma maneira geral, e acho que um desses temas que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte é a questão das redes sociais. Hoje quase todos os pais têm ali os seus perfis pessoais, já vi pais até que trabalham com perfis quase que profissionais das crianças, né? Então, assim, pais de gêmeos, por exemplo, que já criam perfis ali para aquelas crianças e tudo mais. Eu queria começar aqui essa nossa conversa te perguntando se há algum limite quando a gente pensa nessa exposição dos filhos nas redes sociais. Sim, a gente precisa pensar num limite, né? É muito comum que os pais compartilhem conteúdo sobre os filhos nas redes sociais, né? Os pais, eu me incluo nisso, a gente gosta de dividir as nossas alegrias. Eu falo muito isso, a alegria dividida, ela é multiplicada. Então é muito comum que a gente queira dividir o crescimento dos filhos, o desenvolvimento deles, mas o limite que a gente precisa pensar é no quanto a gente está expondo nossos filhos, expondo a imagem deles, mas expondo também o afetivo, né, a parte afetiva deles, porque eles acabam criando expectativas e se relacionando com aquele ato de postar, né, com aquele ato de coletivizar a imagem deles, entende? Entendo. Agora, ao mesmo tempo, te pergunto, eu sou de uma geração que eu sou da câmera analógica, então assim, a gente tirava foto, esperava aquele tempo, aquela ansiedade para revelar. Hoje em dia é tudo literalmente instantâneo, quer dizer, a pessoa, na verdade até criança, né, já consegue a partir de uma certa idade tirar uma foto com muito mais destreza, às vezes até qualidade do que a gente. Não é uma criança que já está nesse universo do sharing, do compartilhar o tempo todo. Essa criança, ao mesmo tempo, está um pouco mais preparada do que a nossa geração também ou não necessariamente? Lucas, é muito particular isso, mas eu acredito que não, sabe? Porque, muito pelo contrário, essa coisa da gente se expor o tempo inteiro acaba gerando uma ansiedade muito maior do que a geração de 20 anos atrás, que não tinha essa instantaneidade nas postagens, nos compartilhamentos, né? A gente fica muito mais refém do que aquela postagem vai gerar. E as crianças também vão ficar, né? Não é porque são crianças que não vão sentir isso. Então, a gente tem hoje em torno de 93% de crianças e adolescentes que já estão conectados, que já estão na internet, né? E essa posição exacerbada gera ansiedade, baixa autoestima. Por que baixa autoestima? Porque esse ator, né, essa criança, ela fica esperando, contando com a curtida, contando com a aprovação do público, né? E às vezes não vem essa aprovação, né? E isso gera essa baixa autoestima, uma depressão. Eu fiquei com vontade de dizer para vocês, assim, que a gente tem um neurotransmissor, que é a dopamina, que ela é ligada muito a essa sensação de prazer e ao estado de humor. Essa aprovação externa, ela é um gerador, um alimentador da dopamina, e o que cria um vício mesmo. E a gente pode até dizer disso, assim, que é uma substância que ela é liberada do nosso cérebro com o uso de droga, por exemplo. Então, quando a gente está nessa vibe aí de compartilhar e de esperar todas essas curtidas, a gente também pode virar refém da dopamina. O like vicia, né? Meio que isso, né? Sim, exatamente. Deixa eu te perguntar um outro ponto que percebo que às vezes é
surge dúvidas aí por parte de pais responsáveis. A questão da idade naquele momento para liberar a criança para o uso ali das redes sociais. Você vê que tem que se estabelecer algum limite mesmo? Eu acho que o limite maior, Lucas, é o limite do tempo, mais até do que o da idade, sabe? A gente precisa, desde sempre, cuidar do conteúdo a que nossos filhos estão expostos e o tempo de tela, né? Assim, é lógico que quanto mais tarde, se a gente conseguir esperar aí até uns 12 anos, pelo menos, para a criança ter rede social, é o ideal, assim, seria melhor, porque a gente não consegue filtrar muito o conteúdo que aparece, né? O conteúdo, ele é muito volúvel, assim, a gente não consegue filtrar o que vem. Então, quanto maior nosso filho for, mais maturidade ele vai ter para filtrar, para ele falar, não, isso aqui eu não quero ver, isso aqui eu quero, né? Mas os pais, desde sempre, desde muito novos, a gente precisa limitar tempo, principalmente, porque, como você mesmo falou, o like vicia, né? E a tela também vicia. As crianças, elas estão muito mais tendenciosas a optarem por ficar na tela do que por interagir com outras crianças. Uhum. Então, se a gente não limitar isso, eles vão tender a essa zona de conforto que é se relacionar com o virtual. Agora, Helena, a gente está partindo dessa premissa, dessa geração de agora que está nessa época das redes sociais, do compartilhamento, dos aparelhos e dos dispositivos com muita facilidade. Agora, se aquele pai, se aquela mãe começa a perceber que a criança, ela não gosta ali daquele momento da foto, porque a gente sabe que tem, né? Seja por timidez ou por qualquer motivo, aquela criança que fica mais arredia ali e não quer tirar foto, não quer se ver compartilhada, mas o pai, não, deixa de bobagem e continua postando, ou continua mantendo o perfil ali da criança, do irmãozinho e não sei o quê. Essa vontade, não sei se dá para falar em vontade ali da criança, mas aquilo que a criança demonstra ali naquele momento, tem que ser respeitado pelo pai e pela mãe também? Sem dúvida alguma, né? A primeira premissa da parentalidade positiva, da educação consciente, é o respeito. A gente sempre deve respeitar os filhos, sempre. E é o respeito mútuo, né? Eu preciso que o meu filho me respeite da mesma forma que eu preciso respeitá-lo. E se o seu filho diz, pai, eu não quero tirar foto, eu não gosto de foto, né? É muito comum ter uma faixa etária aí até uns 10 anos que as crianças não curtem mesmo, elas não querem ficar rindo para foto. Então, se a criança não quer, a gente não tem que, de forma nenhuma, forçar isso, e muito menos se ela verbaliza, não quero que você poste, não quero que você compartilhe, aí ainda mais, né, que a gente não tem que fazer, porque a imagem, apesar do direito, né, do direito legal da imagem da criança ser dos pais, a vontade é da criança, né? Então a gente precisa sempre colocar isso em primeiríssimo lugar. E naquele outro extremo, aquela criança super extrovertida, que não pode ver uma câmera que já posa para foto, adora sorrir para a câmera, faz vídeo, já faz foto e tudo mais, estabelecer esse limite ali também de quantidade de postagem que seja ou o que compartilhar, publicizar, importante também, né? Sim, manter sempre as contas privadas, né? Isso, ia te perguntar isso. A gente tem nas redes sociais essa possibilidade de manter conta privada, inclusive em aplicativo de mensagem, a gente consegue privar a foto, né, de ser vista por todos. Conversar com essa criança, quais são os seguidores que você vai ter, né? Nós vamos colocar só família e amigos, pessoas que a gente conhece, ter esse cuidado para a criança não sair aceitando todas as solicitações. E lógico, gente, assim, a gente vai dar essa orientação para os filhos, mas nós, como pais, precisamos monitorar, sempre estar de olho, né, em quem que essa criança está aceitando. Vou dar um exemplo, assim, às vezes vem uma solicitação do Mickey Mouse. A criança acha o máximo, né? Nossa, o Mickey, eu vou aprovar o Mickey. Mas a gente precisa estar sempre de olho nisso. Quem que é esse perfil, né? Que está pedindo para seguir meu filho? E uma outra coisa é o tipo de imagem, né? Imagem, assim, que não seja... que a criança não esteja exposta, às vezes sem camisa, ou então, né, assim, uma pose, assim, mais vulnerável. A gente tem que sempre ter cuidado, porque a criança pequena, ela não tem essa noção, assim, do que é legal eu postar, né? Ela não tem, vamos dizer, essa malícia de cuidar do conteúdo que ela posta. Por ela vai postar tudo ou não vai postar nada, né? Mas ela não tem essa percepção do que a coloca vulnerável. É verdade. Helena, para a gente terminar, tem algum ponto que você acha importante de colocar, que a gente não tenha discutido antes? Lucas, eu acho que é reforçar, né, que hoje em dia há uma supervalorização do mundo virtual.
dessa coisa de postar, de likes, de compartilhamentos e tal. E isso distancia a criança e nós adultos também da realidade, né? E a realidade é uma realidade que existe dificuldade, que existe imperfeição, que a rede social não mostra. Então, quando eu falo assim que gera essa ansiedade, essa baixa autoestima, é porque a rede social mostra algo muito perfeito. São pessoas cheias de filtro, né? Crianças extremamente felizes, pais super competentes. E na vida real não é assim. E nós, adultos, nos enganamos. Imagina as crianças, como elas não se enganam por essa perfeição que não é real, né? Então, a gente tem um risco muito grande de um transtorno de ansiedade mesmo, sabe? Quando a gente insere a criança nesse universo virtual, a gente vai treinando essa criança a valorizar isso, a valorizar a rede social, a valorizar essa perfeição. Então, a gente precisa entender que a gente está formando a identidade dos nossos filhos. Então, desde cedo, precisamos ter senso crítico sobre o que a gente vai postar, quando, de que forma, sabe? Tudo isso a gente precisa avaliar criticamente, pensando que estamos formando caráter, estamos formando a identidade dos nossos filhos. E essa responsabilidade é do pai e da mãe, né? E a gente conversou aqui na Band News FM com a Helena Sabino, psicóloga que trabalha com crianças, também famílias. A gente discutindo aqui, levantando vários assuntos, sobretudo ligados aí a redes sociais, o uso delas por parte de pais, mães responsáveis. Helena, muito obrigado, viu? Muito enriquecedora aqui a conversa. Obrigada a vocês, pessoal.